Os vereadores receberam os secretários de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, e de Turismo, Cristiano Beraldo. Eles apresentaram números e sugestões para resgatar a economia carioca castigada pela crise. O Rio possui o segundo maior PIB do país e responde por mais da metade de toda a economia fluminense. Apesar da melhora nos últimos meses, em 2020 foram fechadas 79 mil vagas a mais que no ano anterior na cidade. No acumulado, desde 2017, são 180 mil vagas a menos. Um dos setores mais afetados é o de serviço, que está em um nível 10% menor que em 2016. Entre os trabalhadores informais, o corte foi ainda maior. Foram 300 mil postos perdidos. Desses, apenas 50 mil foram retomados. O nosso norte aqui da Secretaria é como é que a gente consegue gerar receita para a cidade, gerar emprego e renda para as pessoas. E também aliviar um pouco desse cenário difícil que a gente está enfrentando, econômico, né? Principalmente com o fim do auxílio emergencial, pelo menos temporariamente, enquanto isso está sendo debatido em Brasília, o fim de algumas outras normas que, nesse período de pandemia, deram um certo alívio para o setor econômico, como jornadas de trabalho, flexibilização, algumas MPs federais, que acabaram tendo um impacto importante na economia. O fim do auxílio emergencial também é motivo de preocupação para a Prefeitura. Segundo a pasta, 35% dos domicílios no estado receberam a ajuda. O fim do benefício vai representar 5 bilhões de reais a menos na economia local. Para monitorar esse e outros impactos, uma das propostas é criar um indicador de atividade econômica no município. O secretário apresentou um plano de ação com medidas a serem adotadas nos próximos meses. Entre elas estão a regulamentação da Lei de Liberdade Econômica e o estudo de linhas de microcrédito para micro e pequenas empresas. Os vereadores também receberam o secretário municipal de turismo. Cristiano Beraldo falou sobre os planos para a pasta e medida para reativar um dos setores mais importantes para a economia da cidade. A secretaria pretende fazer o mapeamento dos pontos turísticos e trabalhar em equipe com outros órgãos para melhorar a percepção e a experiência dos turistas. Para criar um fluxo constante de visitantes, uma das saídas é colocar de novo o Rio no cenário internacional. A gente precisa inserir o Rio no jogo internacional do turismo. Uma pessoa que está na França, que está na Rússia, na Indonésia, na África, hoje ela está exposta a inúmeras opções de viagem, de lazer ou de turismo, e de turismo de negócios, e o Rio precisa se colocar. A gente tem que vender o Rio. O Rio se habituou a ser uma cidade que ela é comprada. E quando a gente é comprada, a gente não tem domínio da mensagem, do produto que a gente está passando. O vereador Dr. Rogério Amorim cobrou a elaboração de um calendário de eventos e a criação de um roteiro de visitação no centro histórico. Deixar também a sugestão, secretário, eu sei que com a evento, cabe ao evento também, de um calendário permanente de atividades. Nós temos, por exemplo, a Marquês de Sapucaí, que basicamente só é utilizada ali durante o carnaval. E nós temos uma vocação natural da cidade do Rio de Janeiro, como, por exemplo, os festejos juninos, as quadrilhas. Estivemos conversando com a Federação de Quadrilhas do Estado e da cidade do Rio de Janeiro, e eles apresentam um trabalho muito bonito de quadrilhas, etc., que poderia ser utilizado, por exemplo, no Sambódromo, nesse período tão ruim que é para o turismo do Rio de Janeiro, ou pior, melhor dizendo, do turismo do Rio de Janeiro, que são a época de junho, julho e agosto. Lindbergh Farias lembrou da importância dos investimentos do setor público para auxiliar na missão de fortalecer o turismo no município. Eu quero começar pelos investimentos. Nós estamos no menor nível de investimento público da história do país. E aqui eu quero chamar a atenção para duas questões. Do investimento ligado ao orçamento federal, né, principalmente a partir da emenda constitucional do teto dos gastos. Ou seja, essa política de austeridade tem retirado investimentos públicos, e também pelo lado da Petrobras. A Petrobras, a gente falar em investimento no Brasil, Petrobras. E eu acho que a gente tem que ver o impacto disso aqui no Rio de Janeiro. Já a Mônica Benício lembrou que o Rio já foi escolhido como o melhor destino LGBTI do mundo e cobrou ações para atrair este público de volta para a cidade. O Rio de Janeiro já foi eleito o melhor destino LGBTI do mundo.
antes de Crivella e Bolsonaro, é claro. Hoje o Brasil passa aí a ocupar o ranking da 49ª posição, segundo uma pesquisa do Spartacus. E aí, com isso, a população LGBTI deixou de ser estimulada a estar vindo à cidade do Rio de Janeiro, ocupando posições aí atrás de Chile, Equador e Bolívia, por exemplo. Para o presidente da comissão, os dados apresentados servirão para entender melhor a situação econômica do município. O Rio vem passando por um ciclo vicioso nesses últimos 4 anos, perdeu muito, tanto em questão de burocracia, quanto com relação à perda da quantidade de empregos ofertados, perda de capacidade de investimento, e tudo isso afetou muito mais a cidade do que outras partes do país. Então, acho que esse diagnóstico foi importante, a Secretaria colocou algumas ações que pretende realizar. A questão dos processos, de tornar os processos de licenciamento o processo simplificado, dentro daquilo que já está na lei, né, já é legal. Então, acho que as ideias que a Secretaria passou, realmente, se forem colocadas em prática, vão poder ajudar a cidade a ter um pouquinho mais de capacidade de arrecadação de receita e facilitar a vida do empreendedor. Ao mesmo passo, o secretário de Turismo colocou à disposição dele em fazer as políticas públicas necessárias para que o Rio consiga realmente exercer a sua vocação. A gente tem uma vocação turística importante, que não está sendo exercida em sua plenitude já há bastante tempo, e o desafio agora é fazer com que o turismo seja uma das molas propulsoras dessa retomada econômica do Rio, e a gente foi muito afetado pela pandemia e o turismo vai ser uma dessas pontes para a gente conseguir retomar a economia. O secretário de Turismo falou da importância do diálogo entre a Prefeitura e a Câmara para a reativação do setor. Para nós isso serve de balizamento, esse diálogo ele é importante que ele seja permanente. O papel do turismo na retomada econômica do Rio de Janeiro é um papel essencial, né? Nós temos inúmeros desafios na cidade do Rio que a gente precisa superar para atrair novas indústrias, novas empresas, em todas as áreas, sobretudo a área de tecnologia, enfim. Só que o turismo é aquilo que pode oferecer solução mais rápida, porque a gente veio da realização de 3 grandes eventos nos últimos anos, Copa do Mundo, Jornada Mundial da Juventude e as Olimpíadas. Então o Rio tem uma infraestrutura hoteleira incrível, tem equipamentos turísticos maravilhosos, tem uma natureza privilegiada e a gente pode trazer com a maior rapidez e com a maior facilidade um fluxo de turistas que vai ser essencial na retomada econômica, na geração de empregos, na animação da cidade. O carioca está precisando se animar de novo com a sua cidade, se reconectar outra vez com a cidade, e o turismo tem um papel essencial para isso. Já Chicão Bulhões destacou a necessidade de adotar medidas para a retomada econômica e oferecer segurança aos investidores. O Rio de Janeiro passa já há algum tempo por uma crise na sua economia. Uma crise de confiança, uma crise de gestão e uma crise meio generalizada que o país passou também e que foi agravada por esse processo de pandemia. A gente quer, nesse primeiro momento, aliviar os impactos dessa crise, estudando linhas de microcrédito com apoio do privado, porque não teremos espaço fiscal para fazer hoje, nesse momento da Prefeitura, tudo isso, e reorganizando toda a gestão de dentro da Prefeitura para que a gente possa entregar um serviço público mais adequado, melhor para toda a cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, trazendo essa segurança para as pessoas.